Graça e paz, querido irmão, querida irmã, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nós estamos em 120 dias de consagração e nesta segunda-feira, dia 30 de junho de 2025, nós vamos receber mais uma direção de oração para o nosso propósito. Louvado seja Deus pela tua vida que tem acompanhado estes vídeos, seja agora às 21 horas, você que tem voltado a este vídeo ou assistido esse vídeo depois das 21, louvado seja Deus, porque muitas das nossas as células que estão funcionando, muitas delas funcionam na segunda-feira, né? Muitas famílias, muitas pessoas não estão disponíveis neste horário na segunda, assim como eu, né? Neste horário na segunda eu estou ainda em célula, então por isso esse é um vídeo gravado, né? Você está acompanhando o lançamento dele agora às 21, no entanto, é um vídeo gravado, eu estou gravando ele hoje na segunda, às 17 horas e 50 minutos, né? Então, daqui a pouquinho eu já estou indo para a célula e no momento que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Você que vai assistir às 21, agora deve ser 21h02, né? Você vai assistir um vídeo gravado. Eu vou estar lá na célula, mas algumas pessoas, muitas pessoas, na verdade, que têm acompanhado os nossos vídeos e o propósito de 120 dias de consagração, tem assistido o vídeo depois. Louvado seja Deus pela tua vida, viu, querido? Você que de repente assiste às 21, você que assiste depois, glórias a Deus por isso, né? Isso é sinal de que o propósito está sendo bastante levado a sério pela nossa igreja, pelo nosso povo, e que bênção é isso, né? Quando a gente lança um propósito e este propósito de fato inflama o coração da igreja, inflama o coração das pessoas. Esse é o objetivo mesmo, e que bênção, né? No decurso dos anos tem sido desta maneira. Que Deus continue fortalecendo e abençoando a sua vida. Bom, como eu já disse, esse é um vídeo gravado, né? Eu não estou ao vivo aqui, embora está sendo lançado agora às 21, para que todos aqueles que puderem assistir simultaneamente, assim o façam, assim assistam, para que nós tenhamos todos a mesma direção dos 120 dias de consagração da nossa Igreja Metodista Central em Presidente Prudente. Louvado seja Deus pela tua vida que tem persistido no propósito de jejum, por você que tem separado um tempinho de oração também diário, conforme as direções de oração que nós temos dado, e sobretudo também para aquelas que têm reservado neste tempo um tempinho para a leitura bíblica conforme o plano de leitura que nós estipulamos para você, né? Então, se você está lendo a sua Bíblia neste plano de 120 dias, louvado seja Deus por isso também. Muitos irmãos, muitas irmãs pegaram gosto pela leitura da Bíblia em outros anos, justamente por conta dos planos de leitura que a gente disponibilizou, e esse desafio, né, de ler a Bíblia juntos e de crescer juntos e tirar dúvidas e discernir aquilo que Deus tem para nós neste tempo. Bom, ontem eu não fiz aquele momento de oração e de início da direção de oração da semana, aquele momento de joelhos que comumente nós temos feito ali no nosso tempo de culto, mas eu mencionei durante a minha mensagem que a nossa direção de oração para esta semana é a igreja como corpo de Cristo. Não igreja instituição, não igreja denominação, mas a igreja corpo. A igreja como uma comunidade colaborativa, uma comunidade de edificação mútua, né? Esta é a perspectiva da ideia de nós orarmos pela igreja como corpo, a igreja como um ambiente que caminha em unidade. Bom, e para nossa edificação nesta direção, eu gostaria de ler com você o texto do Evangelho de João, no capítulo de número 17. João, capítulo 17, nós vamos ler os versos de número 20 e 21. Então, João, capítulo 17, versos 20 e 21, para nossa edificação nesta direção de oração para esta semana. Amém? João 17, do 20 ao 21, o texto bíblico diz assim: Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Somente estes dois versículos para nossa direção de oração no decorrer
desta semana. Querido, querida, deixa eu dizer um negócio para você. Esse texto, ele é um trecho da oração sacerdotal de Jesus em favor dos seus discípulos. Agora, é, é, é limitado nós pensarmos que quando Jesus ora pelos seus discípulos, ele está orando apenas por aqueles que estavam na mesa da última ceia. Então, só contextualizando a passagem que nós acabamos de ler, nós estamos falando de um texto que está inserido no bloco da mesa da última ceia, que começa em João capítulo 13 e termina no finalzinho de João capítulo 17. O último episódio da mesa da ceia é a oração sacerdotal, e o trecho que nós lemos está dentro da oração sacerdotal feita por Jesus em favor dos seus discípulos. E como eu disse, é limitado nós pensarmos que a oração sacerdotal ela refere-se única e exclusivamente aos 11 que estavam na mesa com Jesus. E eu digo 11 porque Judas já não estava mais nesta mesa, Judas já havia se retirado. Então havia sobrado apenas 11 discípulos com Jesus na mesa, e Jesus está orando com eles, mas não apenas por eles. E o verso 20 que nós acabamos de ler deixa isso claro para nós. Quando Jesus fala, eu oro não apenas por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim por causa da pregação destes. Então Jesus orou por mim, orou por você ali. Porque por causa da pregação dos apóstolos, que perdurou. Lembra lá em Atos capítulo 2, versículos 42, 43, até o 47, quando a palavra fala que a igreja apostólica, a igreja primitiva, a igreja primária, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, a mesma pregação que havia sido recebida por Jesus e havia sido outorgada agora para os apóstolos, estava sendo multiplicada, e aquela igreja ia crescendo em cima de uma doutrina que foi confiada aos apóstolos. Então aqui Jesus está dizendo, aqueles que crerem na pregação dos apóstolos, ou seja, aqueles que mantiverem esta doutrina, Jesus está orando por eles. Jesus diz, eu não peço apenas por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer na doutrina dos apóstolos. E eu e você somos aqueles que cremos na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos multiplicaram por terem recebido o ensino da parte de Jesus. E o que Jesus fala logo em seguida? Está ali no versículo de número 21, quando ele ora dizendo que os discípulos eles devem ser um, assim como ele com o Pai é um, para que, olha o texto bíblico, para que, vamos voltar lá, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, eu também em ti estou, estejam eles em nós, para que o mundo creia que nos enviaste. Olha só, a obra confiada à igreja é uma obra missionária. A obra missionária pressupõe pessoas crendo, pessoas se rendendo ao Senhor. E aqui Jesus dá uma deixa para que a obra missionária seja bem sucedida. A obra missionária ela vai funcionar, ou seja, pessoas vão crer, e não apenas pessoas, um grupo pequeno de pessoas, mas Jesus fala para que o mundo creia, ou seja, o evangelho do reino vai ser espalhado por sobre toda a terra, e todas as pessoas terão acesso e possibilidade de crer, a escolha de crer ou não. Né? Mas para que o mundo creia, é necessário que o evangelho percorra o mundo. Né? Então Jesus está falando, para que essa possibilidade do mundo crer chegue a todas as pessoas, há uma necessidade. E aqui ele dá essa deixa, ele diz, é necessário que os meus apóstolos sejam um. Uns com os outros, um comigo, assim como eu sou um contigo. Jesus ele vai deixando isso claro. Então, o mundo vai crer, ou a obra missionária da igreja vai funcionar a partir do momento que nós andamos em unidade. Uma coisa que nós precisamos entender, meu querido, minha querida, é que para que a nossa obra missionária individual funcione, para que o nosso ministério funcione, para que o nosso dom flua e transborde, é necessário que nós estejamos em unidade, o vínculo não seja quebrado, estejamos unidos uns com os outros, assim como estamos unidos como noiva com o noivo, como igreja com Cristo, assim como Cristo está unido com o Pai. Dá para perceber? A corrente, o vínculo não quebra. O Pai unido com Cristo, que é unido com a igreja. Né? Eu
unido com o meu irmão, com a minha irmã, como parte do mesmo corpo, como membro de um mesmo corpo, funcionando numa direção, funcionando numa visão, funcionando num propósito, funcionando numa cadeia de ferramentas, e a partir deste momento, unido com o Senhor, que é unido com o Pai, o vínculo não quebra. E esta fórmula proporciona o resultado do mundo crer. Dá para perceber? Poderoso isso. Por isso que muita gente, querido, tem o propósito, tem o desejo de alcançar vidas, de tocar vidas, de ser relevante na perspectiva do serviço, de ser relevante na perspectiva do trabalho, de exercer um ministério relevante, mas muita gente acaba não avançando, e isso não é local, isso não é da igreja local, isso diz respeito ao cristianismo. Muita gente não acaba avançando justamente pela falta de vínculos com o corpo. E perceba, quando eu falo de vínculo com o corpo, eu não estou falando apenas de fazer parte de uma igreja. Eu não estou falando apenas de ser membro de uma igreja, de fazer parte de uma confissão. Estou falando de fato, ter vínculos com o corpo, né? Um termo que eu usei ontem lá na nossa igreja, quando eu falava acerca, né, exatamente dessa perspectiva de filiação, paternidade, proximidade, vida na vida, transmissão de vida, né, de um para com o outro, interferência direta da vida de um na vida do outro. O exemplo que eu usei ontem, vou refrescar a sua memória, foi o exemplo de Pedro. Quando Pedro negava Jesus e quando Jesus estava sendo humilhado e crucificado, né, ali sendo condenado naquele momento final da sua paixão e pouco antes da sua morte, Pedro foi tentando fugir, né, de perto de onde Jesus estava sendo julgado e humilhado de uma forma tremenda, e no final das contas, Pedro, algumas pessoas olhavam para Pedro e diziam, você é um dos dele, Pedro falava, não, não sou, né? Segunda vez, você é um dos dele, Pedro, não, não sou, não tem nada a ver com esse homem. Terceira vez, você é um dos dele porque você até fala como ele fala, até o teu jeito de falar é igual ao jeito dele, né? É uma coisa o exemplo que eu usei de vida na vida foi esse, né? Pedro, ele andou tão perto de Jesus que até o trejeito de Jesus ele pegou, até o jeito de falar ele pegou, até o dialeto, até a forma de se referir a algumas questões ele pegou, que com poucas palavras as pessoas disseram, cara, você anda junto com ele, tá na cara, teu jeito de falar não nega, né? Aquilo que você expressa, você expressa como ele expressa, a essência de Jesus estava fazia tanto parte de Pedro que Pedro já nem percebia mais aquilo que dizia respeito as suas características e aquilo que já eram características de Cristo, que foram embutidas nele, né? O próprio apóstolo Paulo, em algum determinado momento, ele vai deixar claro que o viver para ele é Cristo, morrer para mim é lucro e viver para mim é Cristo. Do que Paulo está falando ali? Que enquanto ele viver, a interferência maior na vida dele vai ser a interferência de Jesus, ou seja, ele vai querer andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, fazer o que Jesus fez, né? Quando nós andamos debaixo de uma perspectiva de vida na vida, com alguém investindo na nossa vida, algumas coisas daquele que investe na nossa vida vão ser embutidas em nós. E isso não diz respeito à personalidade fraca, querido. Isso não diz respeito a você não ter a sua personalidade e acabar tendo uma personalidade manipulável. A ideia não é nessa de jeito nenhum, mas é indistintamente inevitável que nós vamos receber características de Cristo a partir de pessoas que estão caminhando com Cristo há mais passos, há mais tempo do que a gente, né? Então, pessoas que foram inspiradas por Cristo e nos inspiram. A cadeia funciona desta forma, né? Cristo inspira pessoas para que pessoas inspirem umas às outras. Mais uma vez eu vou lançar a mão do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo diz assim, sejam meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. Então Paulo, na verdade, no fundo, ele não quer uma legião de pequenos Paulos seguindo a ele, mas ele sabe qual é o padrão que ele segue. E o padrão dele não é o padrão dele mesmo.
O padrão dele é o padrão de Cristo. Então, quando ele diz, sejam meus imitadores porque eu imito a Cristo, não é o padrão de Paulo que ele quer que as pessoas imitem, mas o padrão de Cristo que ele reproduz. Paulo não produz nada, ele entende isso. E aquilo que ele está reproduzindo, ele diz, isso sim é digno de ser imitado, porque isso que eu vivo é caráter de Cristo, isso que eu vivo é característica de Cristo, isso que eu vivo é padrão de Cristo. Dá para perceber? A perspectiva do discipulado, o discipulado leal, o discipulado real, o discipulado legítimo, ele pressupõe isso. Pessoas que imitam a Cristo, influenciando outras pessoas a imitarem a Cristo. E muitas vezes a compreensão de imitação de Cristo que eu vou ter vai precisar, né? E essa é a fórmula que o Senhor estabelece. Vai precisar de um modelo que esteja visível diante dos meus olhos. E aqui é necessário, então, a figura de alguém que caminha com o Senhor há um pouco mais de passos do que eu, há um pouco mais, que já vivenciou um pouco mais de experiências do que eu. Né? Essa perspectiva, essa mistura de vida na vida, é aquilo que o Senhor Jesus está propondo como um ingrediente inevitável para que o mundo creia, conforme João capítulo 17, versículo 21. E o texto bíblico ali diz, para que eles sejam um, para que o mundo creia. Que eles sejam um, para que o mundo creia. Eu gostaria de separar essa perspectiva do ser um em dois momentos, né, em dois entendimentos. Ser um como corpo e ser um como propósito. Então, quando Jesus fala para que eles sejam um, em primeiro lugar, nós vamos pensar para que nós sejamos um corpo. Em segundo lugar, nós vamos pensar para que sejamos um propósito. Amém? Só que cada uma destas partes, corpo e propósito, eu também vou separar em duas partes. Né? Aí eu não vou ficar naquela fila sem fim. E cada uma das duas eu vou separar entre as duas. Não, 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 não. Eu só quero separar cada uma destas partes em duas partes. Então, falando de corpo, e vamos pensar, Jesus orou para que nós sejamos um, e eu quero pensar um corpo. Eu quero pensar, em primeiro lugar, em um corpo. Em primeira instância, né, ou em primeiro pensamento acerca de sermos um corpo, é que um corpo tem o mesmo foco. Um corpo tem o mesmo foco. Em segundo lugar, eu vou pensar com você que um corpo caminha na mesma direção, caminha no mesmo rumo. Então vamos pensar em corpo, caminhando como um corpo, tendo um mesmo foco, ou seja, olhando uma mesma coisa, focalizando um mesmo alvo, tendo os mesmos objetivos, né? Tendo os mesmos desejos. Um corpo tem o mesmo foco. Sabe, a ideia de sermos igreja pressupõe nós termos uma missão, pressupõe nós termos um objetivo como igreja, pressupõe nós termos um objetivo como discípulos e como discípulas de Cristo. E o nosso objetivo, Igreja Metodista Central em Presidente Prudente, ele está muito bem estabelecido. Nós queremos, em primeira instância, participar daquilo que o Senhor Jesus, através do seu Espírito, está fazendo nesta cidade e a partir desta cidade. Nós entendemos que há uma vocação para esta igreja, há uma causa para esta igreja estar plantada na cidade de Presidente Prudente há 102 anos. Não é por acaso que esta igreja manteve as suas portas abertas e a obra missionária funcionando nela e a partir dela no decorrer de mais de um século. Então nós entendemos que essa igreja tem um foco, ela tem um objetivo, ela tem uma razão de existir. Por isso a igreja como corpo caminha focalizando aquilo que é o seu alvo, participar daquilo que o Espírito Santo está fazendo nesta terra. Mas um corpo, ele tem uma segunda característica, ele anda numa mesma direção. O corpo não vai braço para um lado, cabeça para o outro, uma perna para um lado, o tronco para o outro. O corpo, ele anda todo em uma mesma e única direção. Por isso é importante a igreja de fato ser pastoral, é importante a igreja de fato ser apostólica, mas é indispensável a igreja ser
profética. A igreja ser pastoral pressupõe que ela é acolhedora, que ela é um ambiente de proteção, que ela é um ambiente de segurança. A igreja ser apostólica pressupõe que ela é doutrinária, pressupõe que ela é uma igreja que não abre mão dos princípios e valores da doutrina apostólica, mas a igreja ser profética significa que esta igreja está conectada com o céu, ouvindo atenta a voz do Senhor para saber o que o Senhor tem para ser feito hoje por esta igreja. Mais uma vez eu vou lançar mão de um princípio que eu usei ontem na minha ministração, na palavra que eu preguei no culto de ontem à noite. Se você não estava no culto, ontem tinha bastante gente lá na igreja, mas se de repente você não estava no culto, optou por estar no culto da manhã, volta lá depois que terminar a live, volta lá, né, no culto de ontem aqui no YouTube e escute, né, assista a palavra que foi ministrada para a igreja ontem. Foi uma palavra poderosa que Deus trouxe para nós ontem à noite, né? Mas ontem à noite eu mencionei para a igreja, pensando, né, nessa perspectiva de igreja, da igreja profética, da igreja que caminha numa direção e está conectada e sensível à voz do Senhor, buscando aquilo que o Senhor tem para falar. Eu disse para a igreja o seguinte: se nós não estamos sensíveis àquilo que o Senhor tem para falar para nós hoje, é capaz que nós estejamos presos no que nos trouxe até ontem. É capaz que nós estejamos amarrados na unção que foi derramada na nossa vida para ontem e não estejamos preparados para aquilo que o Senhor tem para hoje. E eu orientei a igreja, orientei cada discípulo e cada discípula ao seguinte: procure fechar os ciclos, concluir aquilo que o Senhor te entregou para exercício ministerial, a obra que o Senhor te entregou, a missão anterior, para que Deus te dê a próxima missão. Sabe, muitas vezes, querido, querida, a gente tem um foco. E o nosso foco é, vou ganhar, vou ganhar o meu filho para Jesus, vou ganhar a minha mãe para Jesus, vou ganhar o meu vizinho para Jesus, ou vou pregar o evangelho para alguém, ou vou orar por aquele enfermo, ou vou fazer tal coisa, ou vou responder a tal ministério, vou abrir a minha casa para uma célula, vou me oferecer para trabalhar no Ministério X, vou colocar o meu dom à disposição do Ministério Y, ou seja, a gente tem propósito. E às vezes a nossa vida cristã fica travada porque a gente não deu aquele passo. E aí a gente fica pensando assim, poxa, mas Deus não fala mais comigo, eu não tenho mais clareza, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais prazer na obra do Senhor. Claro, eu estou amarrado em passos que não são de hoje, né? Eu tô em débito com aquilo que o Senhor estabeleceu para mim. E enquanto eu não fechar aquele ciclo, Deus não renova algo sobre a minha vida. E eu usei como exemplo ontem, né, falando acerca disso, o próprio Abraão, que ele recebe uma promessa da parte do Senhor, e essa promessa ela tem 4 exigências: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar. O Abraão sai da terra, ele sai da casa do pai, ele começa a andar para o lugar que Deus mostra, mas ele não sai da parentela. E enquanto ele não sai da parentela, Deus se cala. Deus esperava que Abraão fechasse um ciclo. E Abraão não fecha aquele ciclo. Só na hora que Abraão fecha o ciclo, está lá em Gênesis 13, só na hora que o Abraão fecha aquele ciclo e ele fala para o Ló, sobrinho dele: Ló, vai para um canto, eu vou para o outro, para a gente poder alinhar aquilo que está desalinhado. O Ló vai embora e imediatamente Deus volta a falar com Abraão. A partir do momento que o ciclo é fechado, Deus restaura a comunicação e mostra o próximo passo para Abraão. Até então, Abraão estava andando no escuro. Por quê? Porque ele havia recebido uma ordem e ele não havia cumprido essa ordem de uma forma cabal. Não havia cumprido essa ordem de uma maneira completa. E se eu e você não completamos aquilo que o Senhor estabeleceu para nós ontem, a missão de hoje não chega. A direção de hoje não chega. E eu vou ficar tão preso no ontem, o ontem vai se tornar chato, vai se tornar maçante, e o óleo de hoje não vai chegar sobre a minha vida. A direção de hoje não vai chegar sobre a minha vida, o credenciamento de hoje, que vai me levar até a próxima missão, não vai chegar, e eu vou estar preso naquilo, e a vida cristã ela vai se tornar uma mesmice, ela vai se tornar uma repetição das mesmas coisas, as mesmas orações, sabe, as mesmas queixas, os mesmos prazeres e os mesmos desprazeres. Vai ser só isso. E não é para isso que o Senhor nos chamou.
sabe? Existe uma novidade a cada dia. As misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, se renovam a cada manhã. Ou seja, todas as manhãs o Senhor olha para o teu arquivo, para aquilo que diz respeito à tua vida. Ele pega o teu prontuário e ele diz: para ele, para ela, hoje eu tenho isso. Só que se a missão de ontem não foi cumprida, tá lá em aberto no teu prontuário e Deus fala: puxa vida, não dá para eu derramar o novo, sendo que ele ainda não me entregou o resultado daquilo que eu confiei a ele ontem. Né? Quando a gente pensa na igreja como um só corpo, em primeiro lugar, a gente pensa na igreja como um só foco, a igreja olhando para um só alvo. Mas, em segundo lugar, a igreja tem uma única direção, a igreja caminha numa única direção. Em segundo lugar, querido, querida, segundo lugar, pensando na fala de Jesus, né, quando ele ora para que sejamos um. A igreja é um só corpo, mas a igreja também tem um só propósito. Um só propósito. E quando eu falo de propósito, eu também vou fatiar propósito em duas partes. Eu quero pensar em propósito a partir da perspectiva da essência e propósito a partir da perspectiva da ferramenta. Tá? Então, o nosso propósito ele tem duas fatias, essência e ferramenta. O que é a essência do nosso propósito? É só a gente entender a missão da igreja. Jesus ele deu uma grande comissão para a igreja. A grande comissão, conforme Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, verso 16, é a seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Né? Essa é uma parte da grande comissão e que faz parte da essência da igreja. Se a igreja não faz isso, não é igreja. Se o cristão não faz isso, não é cristão. Né? Não entendeu a vida cristã. E, em segundo lugar, esta perspectiva de propósito da igreja, de grande comissão, ela também está resumida em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando a palavra diz: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Né? Então, existem duas ordens aqui no que diz respeito ao propósito da igreja. A primeira ordem, pregar o evangelho a toda criatura por todo mundo. Segunda ordem, fazer discípulos de todas as nações e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, o propósito da igreja, a causa da existência da igreja está aqui. Se a igreja não faz isso, mais uma vez, não é igreja cristã. Perdeu a perspectiva da sua existência, perdeu a causa da sua existência. Pode estar fazendo qualquer coisa. A igreja não é chamada para fazer culto, a igreja não é chamada para fazer escola dominical, a igreja não é chamada para fazer treinamentos, a igreja não é chamada para fazer, sei lá, conferências. Todas essas coisas devem ser ferramentas, guarde essa palavra, devem ser ferramentas para cumprir a essência do chamado da igreja, que é pregar o evangelho e fazer discípulos. Ok? Então, essência, né? Quando a gente fala de propósito da igreja, essência, pregar o evangelho, fazer discípulos, evangelizar e discipular. Agora, quais são as ferramentas? Já citei algumas delas: culto, escola dominical, conferência, treinamentos, células, enfim, ferramentas são esses meios que nós temos para alcançar o objetivo central do nosso propósito, que é pregar o evangelho e fazer discípulos. Nós não podemos colocar nas ferramentas o peso que deve ser colocado no propósito. Né? Então, nós não fazemos célula porque é legal ter célula. A gente não faz culto porque nós temos um templo bonito, um equipamento de som e equipamentos de música e teologia para pregação e tudo mais. A gente não faz estudos porque a gente gosta de parecer intelectual. Todas essas coisas só tem uma causa para existir. E a causa para existir é, de alguma forma, que isto tudo sirva para que nós possamos pregar o evangelho e fazer discípulos. Sabe, a gente não faz célula porque a gente quer ter um monte de casas na rua com plaquinha que tem uma célula da Igreja Metodista Central em Presidente Prudente. A gente não faz isso por causa, né, do nosso ego. A gente não faz estas coisas por causa do nosso ego. Mas tudo que nós fazemos com o propósito de alegrar o coração do nosso Senhor, cumprindo a causa para a qual nós fomos chamados, cumprindo o propósito da existência da igreja.
que é pregar o evangelho e fazer discípulos. Quando Jesus ora pelos seus discípulos, ele diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor, para que o mundo creia. E hoje eu peguei com você aqui duas perspectivas do ser um corpo e ser um propósito. Quando a gente fala de ser um corpo tem o mesmo foco, anda numa mesma direção. Quando a gente fala de um só propósito, o propósito da igreja diz respeito a uma essência, que é pregar o evangelho e fazer discípulos. Mas a essência precisa de ferramentas e tudo aquilo que nós fazemos, da forma que nós fazemos, são ferramentas para o cumprimento da essência. Sabe, ser um nisso tudo, querido, não é fácil. Ser um nisso tudo é desafiador. Porque é muito mais do que dizer sou um cristão metodista lá da Central em Presidente Prudente. Muito mais do que dizer isso, sabe? O que corrobora esta verdade de que eu sou um cristão metodista da Central em Presidente Prudente é que eu de fato estou empenhado em viver como um com os meus irmãos, viver como um com a minha igreja, viver como um com a minha denominação, viver como um com o corpo que é a Igreja Metodista Central em Presidente Prudente, viver como um com o propósito que tem a Igreja Metodista Central em Presidente Prudente. Dá para perceber tudo isso? Eu espero que tudo isso faça sentido para você. E muito mais do que isso, eu espero que, além de fazer sentido, tudo isso mova o teu coração para caminhar cada vez mais próximo, vida na vida mesmo, cada vez mais próximo de pessoas que vão te aperfeiçoar e que vão ser um com você, que vão ser uma com você, para que você possa desenvolver o chamado e o ministério que o Senhor Jesus tem para nós como igreja, para você individualmente e para você como ministério, como família, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Mais uma vez, só lembrando para quem chegou depois, esse é um vídeo gravado, não está sendo transmitido ao vivo, porque como vocês sabem, na segunda-feira eu tenho célula, né? E particularmente nesses dias, né, nós estamos trabalhando uma formação de ministros na nossa célula, então no final das contas as células estão indo um pouquinho mais, até um pouquinho mais tarde, pelo menos mais umas 2 semanas, eu vou estar gravando esse vídeo, né, um pouco antes, mas em breve eu vou transmitir ao vivo aqui. Não prometo que vai ser todas as segundas-feiras, não, mas em breve eu vou transmitir ao vivo porque é legal a interação, né, com aqueles que têm condições de assistir ao vivo, tá bom? Falar com a turma no chat, responder perguntas e por aí afora. Eu gosto dessas interações também. Amém? Então, só lembrando, a direção de oração nesta semana, conforme a palavra que eu acabei de deixar para você, é justamente essa, para que, como igreja, nós sejamos um corpo. A igreja, corpo de Cristo. Essa é a nossa direção de oração para o decorrer dessa semana. Amém? Querido, querida, vamos orar, vamos ter uma palavra de oração nesse momento, para que a gente possa selar este tempo precioso de direção bíblica e de orientação da palavra do Senhor. Oremos. Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado para conosco. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, que tem, Senhor, discernido a importância do propósito de 120 dias de consagração e que tem, Senhor, vivenciado este propósito de uma maneira intensa. Supre o teu filho no jejum, direciona na oração, instrui na leitura da palavra, fortalece espiritualmente cada um de nós, Pai, que estamos dedicando este tempo de consagração para alegrar o teu coração, Pai. Deus continua falando com cada um dos teus filhos, com cada uma das tuas filhas, orientando conforme a tua palavra, e que haja poder enquanto teu filho ora, enquanto a tua filha ora, que haja, Senhor, a manifestação da tua voz, enquanto o teu filho, a tua filha leem a palavra do Senhor, que haja, Senhor, fortalecimento espiritual, enquanto teu filho, a tua filha, Senhor, subjuga a sua carne através do jejum. Obrigado, Senhor, pela igreja em consagração neste tempo. Obrigado, Senhor, por aquilo que está reservado para a tua igreja nestes dias
Nós queremos provocar isso mesmo, Senhor. Provocar o teu mover, o teu agir, o teu falar. Senhor, queremos provocar, meu Deus, o fogo do teu Espírito caindo a cada celebração, em cada momento de adoração, em cada tempo de palavra, em cada momento de oração. Nós queremos, Deus, sentir, Senhor, e vivenciar a tua presença de uma forma plena, de uma forma maravilhosa. Obrigado, Senhor, por este tempo, por esta live. Obrigado pela palavra que o Senhor, meu Deus, trouxe ao nosso coração. Sela ela nas nossas vidas e faz dela, Senhor, palavra verdadeira, vivificada na nossa existência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Querido, querida, deixa eu só te lembrar que nesta sexta-feira, 22 horas, tem live dos 120 dias, live dos 120 dias, não, para. Tem vigília da nossa igreja. Sexta-feira, 22 horas, tem vigília lá na nossa igreja. Se não me engano, sexta-feira é dia 4, né? 4 de julho, sexta-feira, tem então vigília na nossa igreja. Todos são convidados, começa às 22 horas, até meia-noite e meia, às vezes 1 hora da manhã. Ah, pastor, mas é muito tarde para mim, eu trabalho no sábado de manhã, tranquilo, vai lá às 22, né? Passa um tempinho orando com a gente, você pode ir embora na hora que Deus tocar no teu coração, na hora que você estiver tranquilo, né? Deus falou contigo, orou, né? Foi lá, gastou um tempinho de joelho, participe, tá? Participe, dentro da tua possibilidade. Uns vão poder ficar a vigília inteira, outros não vão conseguir chegar às 22, vão poder chegar um pouquinho mais tarde. Tranquilo, chega um pouquinho mais tarde, né? Outros não vão aguentar ficar até o final. Tranquilo, não precisa ficar até o final. Eu costumo dizer que vigília, ela não tem bênção apostólica, embora a gente faz, né? Mas vigília não tem começo e fim. Vigília é um tempo de oração e um tempo do falar do Senhor. Então, o tempinho que você conseguir dedicar no decorrer dessas 3 horas e meia que a gente passa lá, o tempinho que você conseguir dedicar, se for 15 minutos, meia hora, passa por lá. Vai ser um tempo precioso, como tem sido no decorrer dos meses. Amém? Começa 22 horas a nossa vigília e termina ali por volta da meia-noite e meia, 1 hora da manhã. Você é nosso convidado. A igreja, de repente, se a porta principal não estiver aberta, né, a partir de um horário ali, a gente fecha a porta principal, a porta lá da frente, mas o estacionamento, ele vai estar aberto e a porta do estacionamento vai estar aberta para que você possa estar conosco lá. Amém? Querido, querida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Se você estiver amanhã na igreja, a gente se vê lá no Liderando Bem, às 20 horas. Um abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus.